Fala, delícia! Fala, galerinha do Mais O2! Cheguei, tô preparado pra atacar. Quando o grave bater, eu vou quicar. Isso! Estilo Pablo Vittar que eu vim hoje. Vim na tua intenção. Valeu? Meus amores, olha aqui, ó. Vou colocar a hashtag A Educação Respira. E vou colocar mais uma hashtag em homenagem a ela, que é tema da nossa aula de hoje. O ERJ resiste. Tamo junto. E vou botar o clima da aulinha de hoje também, em tua homenagem. Cheguei. Tô preparado para atacar. Vem comigo. Em homenagem a Anitta e ao Pablo Vittar, que devem estar nos assistindo com certeza. Daqui a pouco eles vão colocar aí no chat um beijo pra mim. Pablo, Anitta, amo vocês, amigos, estamos juntos. E todos vocês que estão aí do outro lado, que estão nos dando o prazer dessa presença. Eu quero agradecer a todos e dizer também que nada disso seria uma verdade se você não estivesse aí. Valeu? Meus amores, a aulinha de hoje é aquela aulinha para dar relaxada. Vamos relaxar na química, vamos mostrar para vocês que você já está preparado, assim como eu, e que você vai atacar a UERJ e sair de lá com o teu A. Beleza? E para isso, eu separei alguns temas. Alguns temas tranquilos que são recorrentes, que tem muita chance de aparecer na tua prova. Tá? Primeiro tema que eu vou trabalhar aqui com você é um dos temas que mais cai, que é a isomeria. E aí, eu quero trabalhar aqui com você umas ideias sobre isomeria, tá? Primeira ideia que eu quero trabalhar contigo é: a gente pode dividir a isomeria em dois grupinhos, tá bom? Primeiro grupo é a isomeria plana. Segundo grupo é a isomeria espacial. Diferença entre elas, vamos lembrar. Isomeria plana tem diferença na conectividade dos átomos. Isomeria espacial, a diferença está na projeção espacial da molécula, como a molécula se estrutura no espaço. Quando eu falo de isomeria plana, eu falo de alguns tipos que você precisa saber, tá bom? Primeiro tipo, isomeria de cadeia. Não cai muito. Na UERJ, menos ainda. Isomeria de cadeia é meio difícil de cair. Mas você precisa lembrar que na isomeria de cadeia a diferença entre as substâncias está no tipo de cadeia carbônica. Agora, essa aqui, vira e mexe, está aparecendo, que é a isomeria de posição. Beleza? Por exemplo, só para você entender o que eu estou falando. Eu tenho aqui, ó, dois tipos de álcool. Tá? Um álcool tem uma hidroxila no carbono 1, o outro álcool tem hidroxila no carbono 2. Função álcool por conta da presença da hidroxila ligado ao radical alquila. Outra que vira e mexe aparece na UERJ, isomeria de função. Por exemplo, eu vou pegar esses álcools aqui, vou colocar um éter de 3 carbonos. Álcool e álcool, isômeros de posição, diferença da posição do grupo funcional. Agora, esses dois álcools são desse éter isômeros de função. Por quê? Porque apresentam função orgânica diferente. Isomeria de função vira e mexe, tá aparecendo na UERJ. A UERJ adora fazer com que você reconheça nas suas questões as funções orgânicas. Então vale a pena você ir puxando aí na tua memória essas funções orgânicas importantes. Álcool, éter, fenol, éster, ácido carboxílico, amina, amida, aldeído, cetona e por aí vai, tá? Toda essa galera vira e mexe está caindo, é muito importante que você saiba. Os outros dois tipos de isomeria plana que a gente tem, metameria e tautomeria. Metameria também é um pouquinho difícil de cair, mas a metameria ela acontece quando você tem diferença na posição
do heteroátomo, tá? Você tem duas cadeias carbônicas, né, dos compostos orgânicos, cadeias heterogêneas, ou seja, que apresentam heteroátomo, e se o heteroátomo muda de posição, você tem metameria ou compensação. Tautomeria já caiu uma vez, ela te dava lá dois compostos orgânicos, pedia para você dizer o que eles eram. Você tinha que lembrar que eles eram tautômeros. E aí a tautomeria, eu vou botar o exemplo clássico de tautomeria aqui para você, só para você lembrar disso aqui, tá? Eu tenho certeza que você já sabe. Olha aqui, ó. Eu tenho mudança na posição da dupla ligação, e essa mudança na posição da dupla ligação gera a formação de uma outra função. E aí tem todos os conceitos atrelados a isso, a gente não vai entrar nesse agora, já foi falado no nosso ao vivo, tá? Mas é só para você lembrar, isso aqui é só para você relembrar aquilo que é importante, beleza? Então, esses são os tipos de isomeria plana. Agora, esse outro tipo de isomeria cai muito, mas muito, que é a isomeria espacial. A isomeria espacial você pode dividir de duas formas. Você pode dividir na geométrica e você pode dividir como isomeria ótica. O que eu preciso que você saiba aqui, tá? Inclusive, isomeria espacial e geométrica caiu no vestibular do ano passado, tá? O que eu preciso que você saiba aqui? Eu vou ter isomeria espacial e geométrica quando eu tiver dois casos. Ou eu vou ter uma ligação dupla, ou eu vou ter um composto cíclico. Se eu tiver uma ligação dupla, eu tenho aqui A, B, D e E. A diferente de B e D diferente de E. Beleza? Se eu tiver um composto cíclico, eu preciso que dois carbonos desse ciclo tenham também ligantes diferentes, tipo A, B, D e E. Beleza? E aí eu posso ter dentro dessa isomeria geométrica aquela classificação que a UERJ te cobrou ano passado, que é a classificação de cis e a classificação de trans. Você vai ter cis quando os grupos iguais ou de maior massa estiverem para o mesmo lado. Você vai ter trans quando eles estiverem para lados opostos, sempre em relação ao plano de rigidez, em relação à dupla ou ao composto cíclico. Beleza? Outra coisa que vira e mexe aparece na UERJ é a isomeria espacial ótica. É aquela isomeria da luz polarizada, que a substância opticamente ativa desvia. Lembra? Que eu preciso que você saiba aqui, para ter isomeria ótica, para uma molécula apresentar isomeria ótica, é necessário que ela tenha assimetria molecular. E, em geral, a UERJ te cobra essa assimetria molecular na forma de carbono quiral. Então, tem carbono quiral, que é aquele carbono que apresenta 4 grupos ligantes diferentes, tem assimetria molecular. E se tem assimetria molecular, vai ter isomeria ótica. Vale a pena você lembrar do termo que a UERJ usa muito, enantiômeros. Tá? Que termo é esse? O que significa isso, Raul? Se a molécula tiver carbono quiral, se ela for assimétrica, ela vai apresentar uma imagem especular, uma imagem no espelho. Essa imagem que reflete no espelho desta molécula é o seu par de enantiômero. Por quê? Porque essa molécula assimétrica, quando ela cria um par de enantiômero, quando ela tem um par de enantiômero, que é o seu isômero ótico, ela vai apresentar sempre um isômero destrógeno e um isômero levógeno. Então, o isômero que desvia a luz para a direita e o isômero que desvia a luz para a esquerda. Esse par de destrógeno e levógeno é o que a gente chama de par de enantiômeros, tá? Então, par de enantiômeros é um par de isômeros opticamente ativos, onde um é a imagem especular, a imagem do espelho na outra. E aí, essa ideia de imagem especular, alguém já tinha perguntado ali mais na frente, mais em cima. Ávila, você acha que pode cair ótica, já que a UERJ vai trabalhar com essa interdisciplinariedade, aí tem o conto do espelho? Se a gente pudesse arriscar em alguma interdisciplinariedade em relação ao conto do espelho, né? Sei lá, se houver isso de verdade, se ela for relacionar isso, a gente poderia, eu arriscaria, tá? Na química, na isomeria ótica, já que a gente tem essa ideia de trabalhar com a imagem do espelho, imagem especular, enantiômeros e tudo mais. Beleza? Outra coisa que eu preciso que você lembre aqui, que a UERJ vira e mexe cobra. Eu consigo determinar o número de isômeros opticamente ativos
A partir de quê? A partir do número de carbonos quirais diferentes que uma molécula tem. Uma molécula vai ter uma quantidade de carbonos quirais e o número de isômeros opticamente ativos vai poder ser determinado pela expressão 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Beleza? E número de carbonos quirais diferentes. Raul, e se ele não me perguntar o número de isômeros opticamente ativos? Ele pode perguntar, dentro dessa expressão, o número de misturas racêmicas, que vai ser 2 elevado a n menos 1. Lembrando que mistura racêmica é uma mistura equimolar, ou seja, em igual quantidade de mols dos dois enantiômeros, tá? E que não apresenta atividade ótica, ou seja, a atividade ótica é nula, não desvia a luz plano polarizada. Tranquilo? Tira um print. Show! Tem alguma dúvida? Alguém perguntou alguma coisa? Não, temos comentários. Temos comentário. Então vamos lá. Eu queria que você lesse. Antes de eu entrar, eu já vi que tinha uma galera ali falando Raul e tal, não sei o quê. Eu queria que você falasse esses nomes que eu quero mandar um beijo para essas pessoas maravilhosas. Opa, olha aí, chegou aqui a Mary Miller. Mary? Miller. Mary Miller. Um beijo, Mary. Tainara Viana. Tainara Viana, um beijo. Ana Beatriz. Ana Beatriz! Amo muito, muito, muito. Consule Silva. Consule, meu amigão! Tamo junto, parceiro. Muito mesmo. Beijo. João Pedro. João Pedro? Fala aí, João. Um beijão grande, meu amigo. Bruna Nélio. Bruna, beijo. A Tainara falou aqui, Raul, manda um beijo pra galera do Darcy. Galera do Darcy Ribeiro, aqui, ó, no meu coração. Amo vocês, um beijo grande. A galera tá em peso, né? Por isso que eu amo vocês estão sempre comigo. Beijo, beijo, beijo. O Matheus Silva falou, meta. Meta? É? Não entendi. Matheus, explica isso aí. Meta, não entendi. Fiquei perdido, mas queria entender. Vai, tem mais alguma coisa engraçada, diferente? A Paloma Marinho, do Darcy, daqui também. Paloma! Beijo grande no seu coração, meu amor. Samanta Cristóvão. Samanta, beijo. A Maria Clara, Raul, Colégio Alfa tá aqui também. Beijo pra galera do Alfa! Amo vocês, a Ana Beatriz também tá aí representando o Colégio Alfa. A galera tá toda junta. Beijo, amo vocês. E aí nós temos dúvidas. E aí nós temos dúvidas. Agora vamos pra parte mais interessante. Não que os beijos não sejam interessantes, que eu amo estar aqui dando beijo pra vocês. Mas nosso objetivo hoje é esse. Vai, manda. O Matheus Silva tá perguntando por que do N-1. Matheus, por que do N-1? Vamos lá, Matheus. Lembra que eu falei pra você que eu posso determinar o número de isômeros opticamente ativos pela fórmula 2 elevado a n? Então, vamos supor. Eu tenho aqui um composto que tenha um carbono quiral. Sei lá. Vamos botar um aminoácido aqui. Tem um aminoácido. O Erge adora aminoácido, né? Tem um aminoácido, ele tem um carbono quiral. E aí eu pego esse carbono quiral, já que ele tem um, eu consigo determinar o número de isômeros opticamente ativos, que fica 2 elevado a 1. 2. Desses dois é um destrógeno e um levógeno. Então eu pego a mistura de um destrógeno com um levógeno e gera a mistura racêmica. Então 2 enantiômeros geram uma mistura racêmica. 4 enantiômeros vão gerar 2 misturas, porque se eu tenho 4 enantiômeros, são 2 destrógenos e 2 levógenos. O destrógeno 1 com levógeno 1 é uma mistura, o destrógeno 2 com levógeno 2 é outra mistura. Então 4 enantiômeros, 2 misturas racêmicas. E aí, se você perceber, se você for continuar fazendo isso, se eu tiver 3 carbonos quirais, aí vão ter 2 elevado a 3, 8. Então se eu tenho 8 isômeros opticamente ativos, eu vou ter 4 misturas racêmicas. Então se você perceber, o número de misturas racêmicas vai ser sempre a metade do número de isômeros opticamente ativos. Então se eu sei que o número de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a n, quando eu dividir isso aqui por 2, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Então vai dar 2 elevado a n menos 1. Beleza? Foi? Tem mais pergunta? Show. A André tá perguntando por que do N 2 elevado a n. O 2 elevado a n é o número de isômeros opticamente ativos. O n vai significar o número de carbonos quirais.
Foi o que eu acabei de... Mas acho que com a pergunta do Matheus, que o Matheus falou, né? Acho que você conseguiu entender também. Mas eu vou repetir. Eu consigo determinar o número de isômeros opticamente ativos pelo número de carbonos quirais. Cada carbono quiral vai me dar 2 enantiômeros. Então, se eu tenho um carbono quiral, 2 enantiômeros. Se eu tenho 2 carbonos quirais, 4 enantiômeros. Se eu tenho 3 carbonos quirais, por aí vai. Tá? É uma função exponencial. Beleza? Foi? Tem mais pergunta? Show. Não, mas chegou mais um pessoal aqui. Chegou mais gente? Então manda. Chegou o Davidson Oliveira mandando um beijo. Davidson, beijo grande. A Ana Beatriz falou aqui também, te amo. Linda. Chegou a Daphne Fonseca, Raul maravilhoso. Ai, Daphne! Tá os meus amores todos aí, cara. Coisa linda. O Matheus falou aqui que A é a nota meta. Ah, é a nota meta. Ah, tá, é claro, pô. Quase que eu falei besteira. Meta é sempre A. A gente tá aqui pra isso. A é o foco. Se for menos que A, a gente se fosse pra tirar menos que A, a gente nem saia de casa. E aí, fala pra eles. Tem mais? Tem a Maria Clara e a Paloma Marinho. Maria Clara e Paloma Marinho. Mandaram um beijo aqui. Beijo. E a Samantha tá perguntando o que é o carbono quiral em si. Ah, o que é o carbono quiral em si. Vamos lá, vamos apagar isso aqui então, tá? Deixa o pessoal tirar um print. Show. Foi. Vamos lá, Samantha. O que é um carbono quiral? Eu vou... E aí, galera, se você quiser me mandar alguma sugestão, tiver com alguma dúvida, pode mandar. Ah, Raul, eu queria que você, igual a Samantha fez. Raul, eu fiquei com dúvida no carbono quiral. Não sei. Se tu não souber alguma coisa e quiser mandar, a aula é minha e sua, tá? Já tem coisa mandando aí, já? Tem coisa. Meu Deus do céu, coisa linda. Eu gosto quando participa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a dúvida da minha amiga Samantha. O que é um carbono quiral? Samantha, carbono quiral também pode ser chamado de carbono assimétrico, tá? É um outro nome que pode aparecer para você, para esse tipo de carbono. Eu tenho aqui, ó, um carbono ligado. Eu vou botar um exemplo genérico primeiro e depois eu vou te usar um exemplo que eu já usei para você entender. É um carbono que apresenta 4 grupos ligantes diferentes. Então, X, Y, Z e W representando 4 grupos diferentes. Vou aproveitar a presença do meu amigo Spolidoro para falar aqui de uma coisa que ele gosta de falar muito, que são os aminoácidos. Os aminoácidos é um ótimo exemplo para carbono quiral, tá? A UERJ, uma vez, ela perguntou assim, ela te dava várias pecinhas de quebra-cabeça e pedia para você selecionar naquelas pecinhas aquelas peças que faziam a composição de um aminoácido. E aí você tinha um carboninho no meio e você tinha que selecionar isso aqui, ó, C dupla O, OH, você tinha que selecionar isso aqui, NH2, o grupamento amino, então você selecionava uma carboxila, porque era um aminoácido, você selecionava um NH2 porque era aminoácido, então tinha que ter as 2 funções. Você tem um radical carbônico, que eu vou botar um metil, que é o mais simples, e um hidrogênio. Então, se você perceber, você tem 4 grupos diferentes, carboxila, função ácido carboxílico, amino, da amina, o grupamento metil e o hidrogênio. Esse carboninho aqui, Samantha, que eu vou botar uma nuvenzinha em volta dele para dar um destaque, com até uma florzinha bonitinha, é o carbono quiral, porque ele está ligado a 4 grupos diferentes. Então, toda vez que você tiver uma molécula que tem um carbono ligado a 4 grupos ligantes diferentes, você vai ter carbono quiral. E aí, tendo carbono quiral, tem assimetria molecular. Se tiver assimetria molecular, você tem isomeria ótica. Raul, por que você está usando os aminoácidos? Porque eu dei um exemplo do que já caiu, né, que é o exemplo do quebra-cabeça, e porque teve um ano também que a UERJ falou assim, qual dos aminoácidos, aí ela dava glicina, que era a resposta, mas uns outros 3 aminoácidos que eu não me lembro agora, e perguntava qual era que eles não apresentava atividade ótica, ou não apresentava, minto, qual daqueles não apresentava enantiômero, tá? Qual daqueles aminoácidos não apresenta enantiômero? Para apresentar enantiômero, tem que ter o quê? Tem que ter carbono quiral, porque enantiômero é nada mais, nada menos do que a expressão que a gente usa para representar um par de isômeros opticamente ativos, onde um é imagem especular do outro. Então, para ter enantiômero, tem que ter centro quiral. E aí você tinha que procurar dentre os 4 aminoácidos aquele que não tinha centro quiral. Então, cai muito isso na UERJ, é muito importante, tá? Muito importante mesmo, principalmente porque relaciona com biologia e outra, falando de O Conto do Espelho, lembrando de Guimarães Rosa,
Conto do espelho. Falar de espelho é falar de imagem especular. Falar de imagem especular é falar de assimetria molecular. Falar de assimetria molecular, um dos casos é presença de carbono quiral. Beleza? Show? Tem mais pergunta aí? Manda spoiler. Tem sim. Ih, rapaz. Tem muita já, né? Tem. Ih. Perguntar? Não, essa aqui não. Então, Tauan Navarro. Tauan? Caraca, Tauan, tá aí, maluco. Tamo junto, que bom te ver aí. Nosso médico sem fronteiras. Médico Sem Fronteira. Para calcular os inativos, seria 2 elevado a menos 1 também? Para calcular os inativos, aí, cara, aí que é o ponto. Esse lance de inativo é muito complexo de você entender. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho esse cara aqui. Vamos supor que eu tenha isso. Tá bom, Tauan? Eu consigo calcular os ativos? Consigo. Tá? Eu consigo calcular os inativos? Não consigo. Por quê? Porque esse lance de não ter atividade ótica pode estar associado a 3 coisas. Primeiro, não ter carbono quiral. Se ele não tem carbono quiral, ele não vai ter assimetria, não vai ter atividade ótica. Segundo, para ser inativo, e se ele tiver carbono quiral, ele só vai ser inativo em 2 casos. Primeiro caso, se for uma mistura racêmica. Se tiver mistura racêmica, aí eu não vou ter mais atividade ótica, porque ele por si só isso não acontece. Qual seria o outro caso de não ter atividade ótica mesmo tendo carbono quiral? Seria que se esse composto fosse um composto meso, tá? E aí como é que ele seria um composto meso? Aqui, por exemplo, eu tenho esse carbono aqui, esse composto aqui, que tem esse carbono quiral e esse. Se você olhar direitinho, você vai perceber que eu tenho, ligado a esse carbono, um metil, um hidrogênio, uma hidroxila e essa cadeia zona aqui. Ligado a esse carbono eu tenho um metil, um hidrogênio, uma hidroxila e essa cadeia zona. Eu vou fazer um negócio chamado de projeção de Fischer para você entender do que eu estou falando. Olha aqui, ó, a minha cadeia tem 4 carbonos, eu vou colocar 4 carbonos nessa cadeia. Então eu tenho uma metila aqui, o hidrogênio de um lado, a hidroxila do outro, o hidrogênio de um lado, a hidroxila do outro e uma metila embaixo. Se você colocar esse composto na frente do espelho, tá, ó, você vai ver a projeção dele no espelho, ou seja, você vai ver o seu enantiômero. Então você tem CH3, OH, H, OH, H e CH3, tá? Aí o que eu vou fazer? Se eu tenho 2 carbonos quirais, a gente já imagina que tem mais de 2 isômeros óticos, né? Na nossa cabeça, pô, se é 2 elevado a 2, tem que ter 4. Mas aí você pensa por isso daqui. Para eu criar um novo, eu tenho que girar essa molécula. Eu vou pegar essa molécula aqui em C2 e C3, no carbono 2 e no carbono 3, e vou girar. Quando eu girar, olha o que vai rolar. CH3, a hidroxila vai vir para cá, o hidrogênio vai vir para cá, essa hidroxila vai se manter, o hidrogênio aqui e o CH3 aqui. Não vou desenhar nada mais, vou deixar aqui. O teórico quarto eu não vou desenhar agora. Por que eu estou te mostrando isso, tá, Tauan? Porque eu quero que você entenda um negócio. Esses carbonos não são iguais? Vamos supor que o ângulo de desvio deles seja alfa. Esse carbono vai ter ângulo mais alfa. Por quê? Porque eu escolhi mais alfa. Tá? Alfa, eu escolhi o valor do ângulo alfa e disse que esse cara desvia para a direita, por isso que é mais alfa. Como a conformação desse cara tá igual, ele também vai desviar mais alfa. Mais alfa com mais alfa, mais 2 alfa. Tudo bem? Então ele desvia para a direita 2 alfa. Como esse cara é a projeção no espelho, esse aqui vai desviar menos alfa, porque se esse desvia para a direita, esse vai desviar para a esquerda. Esse vai desviar menos alfa e o total aqui vai ser menos 2 alfa. Então esse é destrógeno, esse é levógeno. Porque a gente fez uma conta aqui hipotética e deu assim. Olha para esse carbono. Esse carbono não é igual a esse aqui? Então o ângulo dele é menos alfa. Olha para esse carbono. Não tem a mesma conformação desse aqui? Então o ângulo dele é mais alfa. Quando você soma menos alfa com mais alfa, você tem
desvio zero. Esse composto aqui, então, ele não apresenta atividade óptica. Logo, ele é opticamente inativo. Só que ele não é opticamente inativo pelo mesmo motivo que uma mistura racêmica é opticamente nativa. Porque a mistura racêmica ela é opticamente nativa porque você mistura esse destrógeno com esse levógeno e a atividade de um anula a atividade do outro. Aqui não, ele é opticamente inativo porque a atividade óptica de um carbono da molécula, tá? Muda ou anula, vamos dizer assim, a atividade óptica da outra. Então ele é opticamente inativo por compensação, é o termo que a gente usa, por compensação interna. Ele é o que a gente chama de composto meso. Logo, eu tenho uma molécula aqui com 2 carbonos quirais, tá? E não tem 4 isômeros ópticos. Por quê? Porque esses 2 carbonos quirais são iguais. Então eu só vou usar aquela fórmula, tanto para mistura racêmica quanto para isômeros opticamente ativos, tá? Ó, quando eu estiver trabalhando com carbonos quirais diferentes. Se eu tiver carbonos quirais iguais, eu já não uso porque vai ter lá uma presença de isômero meso. E é isso que você precisa saber, tá? Nunca vi cair meso, composto meso na UERJ. Mas já que vai falar de espelho, vai falar de assimetria, vai falar de não sei lá, né? Você mandou aí, eu senti aqui que tinha que falar, não sei. Não sei se vai cair não, mas não queria te deixar sem resposta. Beleza? Manda um joinha, tira um print que eu vou apagar, parece que tem mais coisa aí pela frente. Show. Então, Raul, tá chovendo comentários aqui. Tá chovendo comentários bons? Mas, como o tempo tá meio curto, o pessoal tá pedindo umas sugestões aqui, né? Tá dando umas sugestões. Temos... Vou apagando. Temos pessoas pedindo pra você falar de estequiometria. Não, estereoisômeros. Estereoisômeros. Atomística. Cara, estereoisômero, estereoisomeria, tudo isso que a gente já viu aqui, galera. Tá? É tudo isso que a gente viu até agora, nesses 20 minutos de aula, 30 minutos de aula, que eu não consegui sair, isso tudo é isomeria. Então tá tudo dentro desse contexto, tá falado. Tá? Só pra gente poder andar um pouco, tentar falar de alguma outra coisa. Estereoisomeria, mas o quê? Pediram ela também, a estequiometria. Estequiometria, mas o quê? Tem que ver o que dá tempo. Parece que eletroemparelhados. Elétrons emparelhados, não. E distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Tá. Meu Deus, vocês... Caraca, a galera tem um gosto peculiar, né? Cada um não é uma coisa assim que você encadeia uma coisa na outra. Mas vamos lá, repete a estequiometria, elétrons emparelhados, distribuição eletrônica, estereoisomeria, já falei de isomeria. Parece que o pessoal tá pedindo muito estequiometria. Estequiometria. Então vamos pra estéquio? Vamos pra estéquio, que é o bicho papão da galera. Não tem jeito. Eu vou começar falando de estéquio, falando da seguinte coisa. Que é o que acaba te assustando demais, e não deveria, tá? Que é esse carinha aqui, é o mol. Galera, falar de mol é falar de uma coisa que te assusta, mas é muito simples. Você usa algo muito parecido com mol o tempo todo e não se dá conta. O que é isso? É aquela palavrinha que você usa para quando você vai comprar ovos, quando você vai comprar bananas, tá? A palavra dúzia. Quando você fala dúzia, você, qualquer lugar desse mundo não, porque nem todo mundo fala dúzia, nem todo mundo fala português, mas qualquer lugar desse Brasil que você chegar e falar que quer uma dúzia de alguma coisa, a pessoa vai te dar 12 unidades daquela coisa, certo? Aqui na química é a mesma ideia. Toda vez que você usar a palavrinha mol, a gente vai estar relacionando isso sempre com, de forma, um número simplificado, tá? 6 vezes 10 elevado a 23 unidades elementares. Quando eu falo de unidades elementares, eu falo átomos, moléculas, íons, prótons, elétrons, beleza? A partir dessa ideia, você tem algumas outras relações, eu vou usar só mais 2, porque o meu tempo está bem curto, tá? Eu quero que você relacione aqui para a tua prova, a partir do mol, o conceito de massa molar. O que seria isso? Massa molar é a massa do mol, que a gente mede em gramas por mol. Pega aquela massa que você olha lá na tabela, não tem uma massinha na tabela? Pega aquela massa
passa ela para gramas, você tem a massa molar daquele determinado átomo. Se eu estiver falando de uma molécula, eu vou somar a massa dos átomos que existem nessa molécula, que eu encontro na tabela, coloco em gramas, isso é a massa do mol. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que essa quantidade aqui tem uma massa equivalente a isso aqui, que é uma massa molar. Outra coisa que eu preciso que você entenda é a respeito do volume molar. Quando eu falo de volume molar, eu falo do volume ocupado por 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ou fora delas. Isso é muito importante. Se eu estiver dentro das condições normais de temperatura e pressão, que é a famosa CNTP, esse volume molar vai ser igual a 22,4 litros por mol. E se eu estiver fora das CNTP, eu vou precisar usar a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, que vai dizer para mim qual é o volume ocupado por uma quantidade de mol em determinadas condições de pressão e temperatura. Beleza? Então isso aqui é um parâmetro inicial. Tira o print que eu vou finalizar dando um pitaco de estequiometria para você. Meu tempo tá acabando. O patrão já tá ficando maluco, o Espolidoro tá aqui ansioso para dar aula. Então, tirou um print. Raul, para que você tá me falando isso? Porque quando você tiver que fazer um exercício de estequiometria, você, em geral, vai usar esse contexto que eu falei, essas relações. Vamos supor que você tem aqui a combustão do metano. Sei lá, metano, gás metano, entra em combustão, produzindo CO2 e água. A reação é essa. O que essa reação mostra para você? Essa reação mostra que 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio, que produz 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. O que eu posso tirar de conclusão daqui? Se você for lá na tabela, você vai ver que o carbono é 12 e o hidrogênio é 1. 4 vezes 1, 4. 4 com 12, 16. Então aqui você tem 16 gramas por mol. Beleza? Você vai ver lá na tabela que o oxigênio é 16 vezes 2, 32. Como você tem 2 mols, você vai ter 2 vezes 32 gramas. Você vai ver que o carbono é 12 e o oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. 32 com 12, 44. Como você tem 1 mol, 44 gramas. A água, hidrogênio 1 vezes 2, 2 com 16, 18. Então você vai ter 2 vezes 18 gramas. Então a relação entre as massas vai ser 16 para 64, para 44, para 36. Raul, eu posso relacionar além disso? Pode. Como está todo mundo gasoso, você pode relacionar volume. 22,4 litros, 2 vezes, e aí eu vou pegar meu verde aqui, 2 vezes 22,4 litros. Você pode ter aqui 22,4 litros e aqui 2 vezes 22,4 litros. Óbvio, pensando que eu tô na CNTP. Eu não sei se você conseguiu entender onde eu quero chegar, mas eu peguei uma relação aqui, uma reação simples, fiz as relações molares, fiz as relações de massa, fiz as relações de volume na CNTP. Poderia fazer as relações de número de moléculas? Poderia. Como? Ó, 1 mol de molécula, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tenho 2 mols, 2 vezes. Então é 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aqui, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aqui, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Fiz uma relação com o número de moléculas e a estequiometria, ela vai te pedir nada mais, nada menos do que essas relações. Se eu sei que 16 gramas de metano na sua combustão produzem 44 gramas de gás carbônico, qualquer outra massa que a UERJ me der vai sempre seguir o mesmo padrão, a mesma proporção. E é isso que a estequiometria vai te pedir. O tempo é muito curto, então eu não conseguiria falar
nem tudo que eu quero, nem tudo que eu preciso falar de estequiometria, tá? Mas o que eu quero que você vá para a tua prova na cabeça é isso, tá? A estequiometria, ela vai te dar uma proporção que a própria reação química te dá. Por isso que a reação precisa estar devidamente balanceada. E aí você precisa seguir para dentro da situação da questão essa mesma proporção. 16 está para 2 vezes 32, então 2.315,379 vai estar para X. Seja lá o valor que ele te der. Beleza? Então eu preciso que você faça isso num exercício de estequiometria, galera. É muita coisa, não dá tempo, tem muita gente querendo falar. Tem muita gente querendo falar coisa importante pra você, além de mim. Mas é isso, tá? Pra quem é nosso aluno, tenho certeza que já viu muita coisa do que vai cair nessa prova já dentro do programa. Quem é meu aluno também já viu muita coisa. E é isso, vamos seguir firme. O foco é sempre o ar. A batalha é amanhã. Eu tenho certeza que você tá preparado e tá pronto. E a gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? A educação respira aqui no Mais O2 e a nossa força é você aí do lado para que tudo dê certo. Estamos ansiosos pelas respostas dos conceitos amanhã e estamos colocando todas as vibrações positivas junto com você, tá? Você não vai para essa prova sozinho, tá bom? Tá todo mundo aqui junto com você lá na hora. Um beijo grande, fique aí com Deus, até a próxima, tchau. Pode vir.